Fala galera do sexto ano, e aí gente, tudo bem? Galera, vamos falar nessa aula aqui sobre cartografia e representação da Terra, tá bom? Existem duas formas principais de representar a Terra, são o globo terrestre e o planisfério. O globo terrestre é a forma de representação mais fiel do nosso planeta. Por quê? Porque o globo terrestre possui a forma esférica. A gente tem que lembrar que o nosso planeta é uma esfera, né? Não é uma esfera perfeita, como nós já vimos, mas é uma esfera. Então, o globo terrestre, por ele possuir a forma esférica, ele é a forma mais fiel de representação do nosso planeta. No globo terrestre, não é possível visualizar os continentes e os oceanos ao mesmo tempo. Se você quiser visualizar um continente e um oceano, você tem que ir girando o globo terrestre até você chegar no continente ou no oceano que você quer visualizar. A outra forma de representação da superfície terrestre é o planisfério. O planisfério significa uma superfície esférica, tá? Uma esfera representada num plano, numa superfície plana. Então, uma esfera representada num plano. Tá? No caso do planisfério, é possível já visualizar todos os continentes e oceanos ao mesmo tempo. Já é uma diferença para o globo terrestre. Além de ser numa superfície plana, a representação do planeta Terra, a superfície do planeta, também será possível visualizar todos os continentes e oceanos ao mesmo tempo. Em relação ao planisfério, nós podemos falar das projeções cartográficas, que são métodos e maneiras de representar a esfericidade da Terra num plano. As duas principais formas de projeções cartográficas que nós temos são a projeção cônica e a projeção cilíndrica. Na projeção cônica, um cone imaginário em contato com uma esfera é a base para o desenho do mapa. Tá? A projeção cônica ela vai representar partes do nosso planeta, partes menores. Em relação à distorção, se a área representada do planeta for muito grande, também a distorção do mapa será muito grande, tá bom? Então, na projeção cônica, quanto maior a área representada, maior também a distorção. A projeção cilíndrica ela é obtida com a superfície terrestre, com a superfície do planeta, sobre um cilindro em que o mapa ele será desenhado, tá bom? Em relação à distorção, à medida que nos afastamos da linha do Equador, as distorções elas aumentam, tá bom? Então, à medida que a distância aumenta em relação à linha do Equador, nós temos aumento da distorção no mapa, o aumento da distorção no mapa, da área representada do mapa. Agora, quanto mais próximo da linha do Equador, ou seja, nas baixas latitudes, menor a distorção na projeção cilíndrica, ok? Vamos falar aqui sobre orientação e localização. A localização é o endereço, é onde eu quero chegar. A orientação é a forma como eu faço para chegar nesse endereço, tá bom? Ao longo da história humana, desde a antiguidade, o ser humano sempre procurou se orientar na superfície terrestre. Tá? Ele não tinha equipamentos modernos como nós temos hoje. Hoje nós temos GPS, nós temos aplicativos como o Waze, como o Google Maps, que nos ajudam, né, a nos orientarmos, a chegarmos aonde nós queremos. Mas no passado não, na antiguidade não existiam equipamentos que facilitavam a orientação. Então, o que os antigos utilizavam? Eles utilizavam os elementos da natureza, rios, lagos, uma árvore, uma montanha, ou os astros mesmo, como as estrelas, como o Sol. Falando no Sol, baseado no seu movimento aparente, foram determinados os pontos cardeais. O que é o movimento aparente do Sol? É a impressão de um observador, aqui do nosso planeta, de que o Sol se move sobre o planeta. Ele nasce numa posição e se põe numa outra posição. Ele nasce no leste e se põe no oeste, tá bom? Então, a gente tem a impressão de que o Sol está se movendo, mas a gente sabe que é a Terra que se move, tá?
Então, o movimento aparente do Sol é a impressão de que o Sol se movimenta sobre a Terra. Baseado no movimento aparente do Sol, como eu já falei, foram determinados os pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais? O norte, o sul, o oeste e o leste. O norte representado pela letra N, o sul pela letra S, o oeste pela letra O e o leste pela letra L. Entre os pontos cardeais, existem os pontos colaterais. Quais são os pontos colaterais? O nordeste, o noroeste, o sudeste e o sudoeste. Vamos lá ver o encaixe deles. O nordeste, ele se encontra entre o norte e o leste. O nordeste tem a sigla NE. O noroeste, ele se localiza entre o norte e o oeste. A sigla dele é NO. O sudeste se encontra entre o sul e o leste. O sudeste tem sigla SE. O sudoeste se encontra entre o sul e o oeste. O sudoeste possui a sigla SO. Ok? Portanto, os pontos colaterais são pontos que se situam entre os pontos cardeais. Beleza, gente? É isso.